Você sabe por que é tão importante a gente fazer uma avaliação auditiva regular e como essa audiometria regular pode impactar na sua qualidade de vida? O meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de fonoaudiologia da UFSM e membro do JAC. E hoje você vai entender um pouco mais sobre o que é e como funciona um laudo audiológico, que é um assunto muito importante. Hoje a gente vai entender isso através da relatoria dos casos clínicos atendidos na nossa Liga de Audiologia. Ou seja, a gente vai ver na prática como tudo isso funciona e, é claro, sempre guiados pelas diretrizes atualizadas da Organização Mundial da Saúde, a de 2021. Mas antes de irmos para a relatoria, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente chega ao laudo audiológico. Então, o laudo audiológico ele é um documento que reúne os resultados de uma série de exames auditivos, que são eles: a audiometria tonal, que mede a nossa capacidade de detectar os sons em diferentes frequências e intensidades, e que identifica o grau e o tipo da perda auditiva, se houver. A logoaudiometria, que vai avaliar a compreensão de fala e é essencial para a gente entender como essa perda auditiva pode impactar a nossa comunicação. E, por último, a imitanciometria, que vai verificar o funcionamento da orelha média e ajudar a identificar as possíveis disfunções tubárias ou otites, por exemplo. Então, se você ficou interessado nesse assunto, é só continuar assistindo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditiva. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões otoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Isa, tens a palavra. Então vamos lá, o relatório clínico então dos atendimentos realizados dia 20/5. Eu peço que quem quiser contribuir, fazer algum comentário ou quiser falar do seu paciente, fique à vontade. O primeiro caso é o paciente A, de 92 anos. A queixa veio pela filha dele, que falava que o paciente não escutava, mesmo usando aparelho auditivo há mais de 10 anos. Trabalhou durante um tempo exposto ao ruído e faz uso de medicamento ototóxico diariamente e negou queixas otológicas. Então, a gente já esperava uma perda sensório-neural pela questão de não ter queixas otológicas, pela questão da presbiacusia, e foi o que achamos, então, uma perda auditiva simétrica do tipo sensório-neural de grau profundo nas duas orelhas. Teve uma curva timpanométrica do tipo C na orelha direita, que indica, então, um quadro de transição, né, entrada ou saída de quadros gripais, ou uma disfunção tubária. E na outra orelha, na orelha esquerda, uma curva AR, que indica aquela rigidez do sistema tímpano-auricular. Quanto aos reflexos, todos ausentes em ambas as orelhas, o que a gente já esperava também devido ao limiar bem alto do paciente, né? Então, limiares acima de 50 decibéis, a gente já espera que não desencadeie reflexo. E foi isso que aconteceu nesse paciente. O próximo é uma criança, C, de 5 anos. Nesse caso, não veio com queixa, é uma criança que já faz acompanhamento de linguagem no SAF, então ela foi encaminhada para complementar a pasta, para fazer os exames audiológicos. Como achados, teve limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, curva timpanométrica tipo A, o que indica uma mobilidade normal do sistema timpano-auricular. E nesse caso, foi pesquisado só nas frequências de 500, 1000 e 2000, porque o paciente, enfim, ele estava, acho que ele estava cansado, estava impaciente, né, uma criança, e não foi realizado os reflexos acústicos, porque ele sentiu bastante desconforto com o barulho. A Lauren levantou a mão. Diga, Lauren. Esse paciente, eu e a Andressa atendemos ele, né? E aí a terapeuta dele é a Vitória, nossa colega, e aí antes da gente atender ele, eu fui perguntar para ela como ele era.
ela me falou que ele tem TEA e ele tem muito desconforto no cabelo, na região do rosto, assim. Então, quando eu fui fazer a minha otoscopia nele, ele sentiu muito desconforto. Eu acho que a minha internet caiu, não sei. A gente está te ouvindo. Ele sentiu bom. muito desconforto. E aí, para colocar o fone também, então a gente só conseguiu pesquisar 3 frequências, a gente não conseguiu pesquisar 4.000 porque ele não estava aguentando mais. Então foi isso que a gente conseguiu, só para contextualizar. Perfeito, obrigada. Perfeito. Próximo caso, a paciente C, de 62 anos. Ela veio com uma queixa de hipoacusia bilateral há mais de 10 anos e com zumbido. Desculpa, ela não é com zumbido. Ela veio com uma hipoacusia há mais de 10 anos, piorando ao longo do tempo. Ela veio com a queixa de que tinha muita dificuldade para compreender a fala com ruído. Isso gerava um isolamento, ela não queria sair de casa, porque ela ia ter dificuldade de ouvir as pessoas. E não tinha queixas otológicas. A gente também esperava uma questão sensório neural, e foi isso que aconteceu, uma perda auditiva simétrica, tipo sensório neural, degrau moderado nas 2 orelhas, teve uma discreta dificuldade de reconhecimento de fala em ambas as orelhas, e uma curva timpanométrica tipo A, que indica também a mobilidade normal do sistema timbonoscicular. Quando reflexos acústicos, todos ausentes em todas as frequências, e nas frequências de 500 e 4.000, como dá para olhar ali na imagem, a gente esperava que fosse desencadear reflexo, porque tinha limiar de 35, 40 decibéis. Então, a gente esperava que fosse desencadear um reflexo, mas não foi o que aconteceu nesse caso. Pode passar. Próximo caso é também de uma criança de 9 anos. Esse paciente, na anamnese, relatou que ele tinha uma boa comunicação, só que a mãe relatava que ele era desatento, tinha dificuldade na escola, precisava de um volume de televisão alto, e ele veio com um encaminhamento do neuro para a investigação de TPAC e de TDAH. Quanto aos achados audiológicos dele, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, também nas 2 orelhas, não teve nenhuma dificuldade para compreender a fala, e a curva timpanométrica foi do tipo A na orelha direita e do tipo AR na orelha esquerda, que indica essa rigidez do sistema timpanoscicular. Quanto aos reflexos acústicos, todos presentes em ambas as orelhas, só que eles estão presentes e aumentados, como dá para ver também na imagem, o que indica, né, a presença de um decrutamento sintomático, porque a principal sintomatologia do decrutamento é essa dificuldade de compreender sons, né? O que se encaixa perfeitamente na história clínica do paciente. E o próximo, para finalizar, é o paciente V, de 24 anos. Esse sim, ele veio com hipoacusia e com zumbido como queixa na orelha esquerda. Ele já está há 2 anos sem usar aparelho auditivo, ele relata que não sentia diferença sem o aparelho, e ele faz acompanhamento anual da audição, principalmente para ver a questão da orelha que está com a audição normal. Nos achados audiológicos dele, então, na orelha direita, ele tem limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, e na orelha esquerda, uma perda auditiva do tipo sensório neural de grau severo. Não tem nenhuma dificuldade para compreender a fala na direita e tem uma profunda dificuldade para compreender a fala na esquerda. As curvas timpanométricas tipo A nas 2 orelhas e os reflexos acústicos contralaterais ausentes na esquerda, o que se espera pelo limiar de audibilidade dele, que chega em algumas frequências a 100 decibéis, e presentes em níveis normais na orelha direita. É isso, finalizamos a relatoria por hoje. Muito obrigada. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Oi, aqui é a Fono Maria Verônica. Hoje eu trouxe considerações a respeito do laudo audiológico.
Então, o primeiro ponto, uma linguagem universal, onde uma avaliação feita por nós possa chegar a qualquer lugar do mundo e possa ser analisada. Para isso, aqui no Brasil, nós temos vários manuais elaborados pelo Conselho de Fonoaudiologia, que trazem ali as regras e critérios técnicos e referenciais para que nós possamos nos basear para construir o nosso laudo e dessa maneira seguir essa linguagem universal. Outro ponto que eu creio ser extremamente relevante é com relação ao que nós vamos entregar nesse laudo ser realmente esclarecedor. E um dos pontos que pode ser levado em conta para isso é o princípio cross-check. Então, dentro da avaliação audiológica, existem vários procedimentos que seguem uma anatomofisiologia do sistema auditivo. E a partir dessa anatomofisiologia, cada procedimento irá avaliar uma porção desse sistema, e a partir dessas avaliações combinadas, nós então podemos confirmar que todos os procedimentos estão compatíveis com o mesmo achado. E aí sim levar uma informação de confiança para o profissional que solicitou a nossa avaliação, e que ele possa realmente se basear e confiar naqueles resultados para determinar então qual vai ser a conduta de tratamento daquele paciente. Então, esses pontos acredito que sejam muito relevantes para que nós possamos construir aí laudos que realmente façam a diferença na vida do paciente. Obrigada, até mais! Então, esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido o que é e como funciona um laudo audiológico. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para quem também precisa entender um pouco mais sobre o assunto. E se você ainda estiver com dúvidas, fique à vontade para nos perguntar nos comentários abaixo.